Olá, meus queridos, paz e graça a todos vocês, amados. Que bênção, que alegria, que satisfação poder estar dando continuação nos nossos estudos, nas nossas pré-aulas para a Escola Bíblica Dominical. Essa é o primeiro trimestre de 2020, essa é a primeira aula também. Adão, o primeiro homem. Nós vamos agora aprender sobre a criação de Deus, sobre o surgimento do homem. E nós vamos ver aqui essa leitura, essa lição, é a raça humana, a origem e a queda e redenção. Isso tudo que Deus fez para o homem. Então nós vamos dando continuação. Queridos, esse estudo é uma aula que você recebe aí na sua congregação de teologia. Você que está agora estudando a Bíblia, você que é um novo convertido aí na casa do Senhor, então você está recebendo aí nas suas mãos um curso, né, de teologia. Isso é maravilhoso, isso é bênção de Deus, né? Você poder estar recebendo aí na sua casa, na sua igreja aí, na sua congregação, uma aula de graça aí, né, de teologia. Então, queridos, nós damos continuação aqui, essa lição dessa revista é a da CPAD, né? Nós estamos aqui então agora na primeira aula. Desde já, eu quero agradecer a todos vocês que têm curtido, têm compartilhado, têm nos ajudado, né? Estamos aí a rumo a 10 mil inscritos, né? E ainda meu canal não é monetizado, não recebo, né, nada aí para poder fazer essas aulas aqui, mas a gente faz aqui de coração, né? Se você sentir de Deus aí, você pode curtir, compartilhar e se inscrever também no nosso canal e ficar lá por dentro de todo o nosso conteúdo. Mas para mim é uma satisfação poder estar aqui fazendo parte também, né, desses estudos da Escola Bíblica Dominical, que é da revista aqui também da CPAD. Queridos, então nós vamos aqui no texto áureo que está escrito aqui: e disse Deus, né, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar e sobre toda a terra. Isso aqui está em Gênesis capítulo 1 e o versículo 26. E a verdade prática diz aqui: o homem não é um mero detalhe no universo. O ser humano é a obra-prima de Deus, Criador, mantenedor de todas as coisas. O ser humano, você é a obra-prima de Deus. Essa leitura, queridos, em classe, os versículos-chave são de Gênesis capítulo 1 e o versículo de 1 a 8. Aí onde nós vamos encontrar, né, a base para esse nosso estudo de Adão, o primeiro homem. Então, o objetivo geral que nós queremos expor nessa lição é expor que o ser humano é a coroa da criação de Deus. Então, o ser humano é a coroa da criação de Deus. Olha só. E os objetivos específicos, nós vemos aqui o primeiro tópico, apresentar os conceitos e objetivos da doutrina bíblica do homem. E o segundo tópico, descrever a criação dos céus e da terra. E o terceiro tópico, mostrar a criação de Adão, o primeiro ser humano. E tem aqui também o quarto tópico, conscientizar a classe acerca da missão, da tarefa do homem. Nós vamos ver aqui, né, nós vamos conscientizar as pessoas, os alunos, a classe, acerca da missão e da tarefa do homem. O homem tem uma missão e tem uma tarefa aqui na Terra para cumprir, né? Então nós vamos dando continuação aí, queridos, na nossa aula, a primeira aula desse primeiro trimestre e a primeira aula de 2020. É maravilhoso, né? Nós só temos que agradecer a Deus por ter chegado aqui em 2020, né, todos com saúde, com vida, e poder estar ainda na casa do Senhor, poder estar assistindo, aprendendo mais e mais da palavra do Senhor. Olha só, eu agradeço a Deus por ter nos concedido mais esse ano, né? Nós sabemos que o que eu quero pedir para o Senhor nesse ano é que Ele me deu essa oportunidade de eu fazer o melhor. Ele me deu a oportunidade de eu rever os meus conceitos, né? Então,
é como se o Senhor Jesus falasse assim, venha comigo, né, e você faça o melhor. Então, é isso que nós temos que fazer agora em 2020, é agradecer a Jesus de poder nos dar essa oportunidade para nós, né, nos reconciliar, para nós consertar e fazer o melhor para o Senhor. Então, vamos aqui dando continuação. Vemos aqui na introdução o tema desse trimestre, a doutrina bíblica do homem. Vamos ver a doutrina bíblica do homem. Quando está falando da doutrina bíblica do homem, não é a doutrina do homem, sim, é a doutrina do homem, mas bíblica, dentro da palavra do Senhor. É deixando bem entendida, porque muitas das vezes, isso é doutrina de homem. Não, é a doutrina bíblica do homem, é os conhecimentos que o homem pegou da palavra de Deus, né? E entre outros assuntos, enfocaremos a criação de Adão e Eva e a triste realidade do pecado, a experiência de nossos pais fora do Éden e a nossa própria redenção. E por fim mostraremos a glorificação eterna dos que receberam a Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Nesta lição veremos o que é a doutrina bíblica do homem e em seguida consideraremos a criação do primeiro ser humano, Adão, e que a Bíblia chama de Filho de Deus. Está em Lucas 3, versículo 38. Que o Divino Consolador nos ajude a compreender os mistérios da Bíblia Sagrada, a inspirada, a inerrante e a completa palavra de Deus. Glória a Deus. Então nós vamos aqui o primeiro tópico, a doutrina bíblica do homem. A doutrina bíblica do homem, entre outras coisas, busca responder esta pergunta: quem é o homem? Na doutrina bíblica do homem nós vamos ver aqui essa pergunta: quem é o homem? Então é isso que nós vamos estar conhecendo aí. E no Salmo de número 8, versículo 4, você vai ver ali sobre a doutrina bíblica o que fala quem é o homem. A fim de conhecermos e devidamente teremos de defini-la e ver os seus fundamentos e estabelecer os seus principais objetivos. Veremos aqui a primeira definição sobre o homem. É isso que nós estaremos aprendendo nesse primeiro trimestre. A doutrina bíblica do homem e o ensino sistemático das verdades referente ao ser humano, que encontramos nas escrituras do Antigo e Novo Testamento. Essa disciplina centrada na Bíblia Sagrada tem como objetivo estabelecer o lugar do homem na criação do reino de Deus. Vê aqui, no âmbito da teologia sistemática, ela é conhecida como antropologia, que em grego significa literalmente o estudo do homem. Então nós vamos estar aqui, a antropologia, que é o estudo do homem. Nós vamos estar então fazendo esse estudo do homem. O segundo fundamento, o principal fundamento da doutrina bíblica do homem encontra-se objetivamente na Bíblia Sagrada, né? Nossa única regra infalível de fé e prática. Então, esse fundamento nós encontramos na Bíblia Sagrada, que ela é a única regra infalível nossa, da nossa fé e prática. Então, nós estamos encontrando tudo isso aqui na Bíblia Sagrada. Todavia, servimos nós também como fontes auxiliares de nosso credo, da declaração de fé da Assembleia de Deus no Brasil e dos livros, textos devidamente aprovados pelas autoridades de nossa igreja. E o terceiro objetivo, nós vemos aqui, estes são os objetivos da doutrina bíblica do homem. Quais são os objetivos da doutrina bíblica do homem? Vamos ver aqui em 3 pontos. Responder às grandes perguntas do ser humano na doutrina bíblica do homem. Quer dizer, tirada tudo da palavra do Senhor. Segundo, mostrar a dependência do homem em relação a Deus, o Criador, mantenedor de todas as coisas. Terceiro, levar o homem a reatar a sua comunhão com Deus através de Jesus Cristo, o homem perfeito. Então, essa doutrina vai nos fazer levar a conhecer quem somos nós e também levar o homem a reatar a sua comunhão com Deus através de Jesus Cristo, o homem perfeito. Porque o primeiro homem, que foi Adão, esse pecou.
E aí Deus agora manda esse outro homem, Jesus, o homem perfeito, né? Ele que nos salvará. Através dele nós encontraremos a nossa comunhão e nós aqui vamos reatar essa comunhão com o Criador, que Adão perdeu lá no Jardim do Éden, e agora Deus dá outra oportunidade para nós se reatar com ele através de Jesus Cristo. E o quarto ponto, e consolar-nos quanto ao nosso destino eterno por meio do sacrifício de Jesus Cristo no Calvário, verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Síntese do tópico 1, resumo do tópico 1, diz aqui: a doutrina bíblica do homem é o estudo sistemático das verdades bíblicas em relação ao ser humano. Segundo tópico, a criação dos céus e da terra. Em primeiro lugar, Deus criou os céus e a terra e tudo o que nele há. E só então veio formar o homem. Em sua infinita sabedoria, o Criador preparou-nos um lugar perfeito e agradável para habitarmos. Então Deus, primeiro ele criou os céus, né, as coisas, criou a terra, para depois, né, com toda a sabedoria, ele colocar o homem ali para viver, né, e para habitar num lugar bem agradável, né? O primeiro subtópico, a primeira coisa que Deus criou foram os céus. Primeira coisa que Deus fez, então, vemos que foi o céu, e em seguida os seus anjos. Aí se encontra em Gênesis capítulo 1, versículo 1, onde diz que ele criou os céus e a terra, no princípio criou Deus os céus e a terra, e no Salmo também 33, versículo 6, depois de chamá-lo à existência, o Senhor pôs-se a criar a terra e tudo quanto nela se contém. Entendemos que a primeira coisa que Deus criou foi o céu, e em seguida ele criou os anjos e depois ele chamou a existência para as outras coisas. Segundo subtópico, Deus a tudo criou com inigualável sabedoria. Então a sabedoria de Deus, ele criou todas as coisas, né? Tudo isso com amor ao homem, à humanidade. Sabiamente o Pai Celeste, antes de formar o homem, criou a terra, a fim de colocá-lo num planeta sustentável. Salmo de número 104. Quero convidar você a ir lá e ler todo o Salmo de número 104 e você vai se maravilhar da glória de Deus. A forma como Deus agiu em toda a sua obra é enaltecida pelo autor sagrado também de Provérbios, capítulo 8. Quero convidar você, vá lá na Bíblia e lê Provérbios capítulo 8 e você vai ficar cheio de tanta alegria das maravilhas de Deus. A sabedoria divina está patente em toda a criação. Salmo de número 19, versículo de 1 a 6. Lê lá também que você vai se maravilhar das maravilhas, das grandes obras que o Senhor fez. Isso tudo por amor ao homem. Por essa razão, todas as obras do Senhor são admiráveis, sublimes e ricas em variedades. Então, as obras do Senhor são variáveis, são variedades. Não dá para calcular, né? Como diz o salmista. O Salmo de número 104, versículo de 24. Dando continuação, então, ao terceiro tópico, a criação de Adão, o primeiro ser humano. O homem não é um mero detalhe no universo, nem surgiu por acaso. O homem não foi surgido por acaso, não. O ser humano é o resultado de uma decisão amorosa, soberana e livre da Santíssima Trindade. Eles fizeram um concílio, Deus, para poder, aí criou o homem, criou o ser humano, da Santíssima Trindade, quer dizer, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Criado por Deus, a partir do pó da terra, Adão tornou-se alma vivente. Então, diferente de todos os outros seres e todos os outros animais, Deus criou o Adão, o homem, um ser vivente, porque quando ele sopra nele o fôlego de vida, ele se torna um ser vivente, né? E agora, depois de Jesus Cristo, da ressurreição,
então nós agora se tornamos uma alma vivificante em Cristo Jesus, né? Ali, Adão é um ser vivente, né? Uma alma viva ali, e agora em Cristo Jesus nós tornamos-se uma alma vivificante, quer dizer, estamos sempre vivos em Cristo Jesus. Primeiro subtópico, o concílio da divindade sobre a criação do homem. Vemos aqui a criação do ser humano foi antecedida por um concílio da Santíssima Trindade. Então aqui eles se reuniram, fez uma assembleia ali, né? Deus, Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? A Santíssima Trindade fez esse concílio e ali entraram em acordo de criar o ser humano. É muito maravilhoso. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que move sobre a terra. Gênesis 1, 26. Queridos, aqui nós vemos no versículo, em Gênesis capítulo 1, versículo 26, aonde Deus cria o homem a sua imagem e semelhança. Então, ele coloca o homem para dominar sobre todas as coisas. O homem foi feito para dominar todas as coisas. E agora, quando o homem peca, ele aparece diante de Deus com medo. E Deus chega para Adão, Adão, onde você estás, Adão? Ah, Senhor, eu escondi do Senhor porque eu fiquei com medo. Mas como assim? Porque eu não ensinei você a ter medo. Então, a partir desse momento que entrou o pecado, entrou o medo. Quando Deus coloca o homem para dominar sobre todas as coisas, e o homem agora perde esse domínio. Mas Deus querendo que nós volta de novo a ter esse domínio, aí só através agora de Cristo Jesus. E para nós ter esse domínio sobre o pecado, sobre o medo, sobre todas as coisas do mal, é em Cristo Jesus. Encontramos na palavra de Deus, aceitando Jesus, fazendo essa conversão e obedecendo, né? E tentando fazer o melhor para Deus. Aí você volta de novo a receber isso que Adão perdeu lá no paraíso, né? Que era essa autoridade sobre todas as coisas. Nós encontramos de novo em Cristo Jesus. Isso não é benção? Isso é maravilhoso. A formação do ser humano, repito, foi uma decisão amorosa, livre e soberana de Deus, o Criador e mantenedor de todas as coisas. Apocalipse 4, versículo 11. Então, a criação do ser humano foi, né, uma decisão amorosa e livre e soberana de Deus. Foi a soberania de Deus, foi um amor soberano, né? É inigualável, né? Ele criou todas as coisas e também criou o ser humano. Segundo subtópico, Deus cria Adão, o primeiro ser humano. Em seguida, Deus criou o primeiro homem do pó da terra para que nós, os filhos de Adão, a tivesse não como mãe, como querem os ecologistas, mas para que dela habitássemos e para que dela tirássemos o nosso sustento. Gênesis capítulo 2, versículo 8, 16 e 17. Então, queridos, nós vemos aqui que Deus ele tirou o homem do pó da terra. Quer dizer, ele fez da terra, ele fez o homem para que nós não fosse chamado como filho da terra, como a terra fosse a nossa mãe. Não, já tirou de Adão. E aí, muitos os ecologistas estudiosos, né, eles dizem que nós somos filhos da terra. Nós somos filhos de Adão porque Deus criou primeiro Adão. Então, aqui em Gênesis capítulo 2, versículo 8, 17 e 16, você que está fazendo o estudo aí, você vai entender porque nós somos filhos de Adão, filho de Deus, e não filho a terra ser a nossa mãe. Por acreditarmos piamente na literalidade de Gênesis, professamos que o ser humano é o resultado de um ato criativo de Deus e não de um longo e fantasioso processo evolutivo, como ensina dogmaticamente os evolucionistas. Aqui deixa bem claro que nós acreditamos no Gênesis, né? O livro de Gênesis nos ensina, nós aprendemos no Gênesis e cremos, né, que Deus criou o homem como está nos estudos que nós aprendemos pela palavra do Senhor. Tudo quanto existe, inclusive o homem, veio a existir como resultado de uma ordem expressa do Todo-Poderoso. No Salmo de número
148, versículo 5. O criacionismo bíblico é incompatível com o evolucionismo, segundo a Coríntios, capítulo 6 e o versículo 14. Terceiro subtópico, o homem torna-se alma vivente. Ao contrário dos animais, o homem foi criado direta e pessoalmente por Deus. Olha só, para que refletisse a glória divina. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 7. Eis porque Adão tornou-se alma vivente. Gênesis 2, 7. Deus nos chamou à vida com as faculdades necessárias, tanto para termos comunhão com Ele, quanto para relacionarmos com o nosso semelhante. Síntese do tópico 3. O ser humano não é um detalhe que surgiu por acaso no universo, mas o resultado de uma decisão amorosa, soberana e livre da Santíssima Trindade. Então, nós existimos com a vontade amorosa, né, do Todo-Poderoso, da Santíssima Trindade, da vontade de Deus. Quarto tópico, a missão e a tarefa do homem. O homem tem uma missão? Tem. O homem tem uma tarefa? Tem também. Deus nos criou para que desempenhássemos as seguintes tarefas: glorificá-lo, propagar a espécie e administrar o planeta. Então foi para isso que Deus nos criou. Para quê? Para que nós, né, o glorifique e para que nós propagasse a espécie do ser humano e administrar também o planeta. O primeiro tópico, glorificar a Deus. O Senhor criou nós a fim de refletirmos a sua excelsa glória e majestade. 1 Coríntios 11, versículo 7. Veja só que maravilha! Deus criou o ser humano, a sua imagem e semelhança, para que em o homem seja glorificado, seja exaltado a soberania do Senhor. Ao contrário dos animais, as aves e os peixes, o ser humano é o único ser vivo criado à imagem e semelhança de Deus. Por isso que todas as vezes que o homem passa a se gloriar, ou a gloriar o ídolo, ou a gloriar as coisas terrenas, ele passa a pecar contra o Criador. Por quê? Porque o Criador criou o homem para que a glória de Deus se manifestasse na vida dele. Porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Quando cumprimos a vontade de Deus, cumpre-se em nós esta consoladora promessa. E serás uma coroa de glória na mão do Senhor e uma diadema real na mão do teu Deus. Isaías 62, versículo 3. Propagar a espécie. Então nós temos aqui que glorificar o Senhor todo o tempo. Em tudo dá glórias a Deus. E o segundo ponto, nós vamos ver aqui, segundo subtópico, propagar a espécie. Vamos ver como é que nós vamos propagar essa espécie do ser humano. Deus ordenou também ao homem a deixar a casa dos pais e unir-se à sua esposa a fim de multiplicar e preservar a espécie humana. Gênesis 1, 28, 2, 24. Deus tem um forte compromisso com a família genuinamente bíblica. Veja só, heterossexual, monogâmica e dissolúvel. Então, Deus tem um compromisso com essa família genuinamente bíblica, né? Que faz a vontade do Senhor. Leia juntamente com a sua esposa e filhos o Salmo de número 128. Uma família bem constituída é uma bênção à igreja e a toda a nação. Então, é essa aqui, essa família que faz a vontade de Deus, né? É uma família bem constituída. Aqui o Salmo 128 deixa aqui bem esclarecido para nós como Deus requer essa família. Terceiro subtópico, governar e administrar o planeta. Nós vimos aqui, né, que nós fomos criados para glorificar a Deus. Nós vimos aqui que nós fomos também para propagar a espécie, né? E também agora nós vamos ver o terceiro subtópico, governar e administrar o planeta. Vamos ver. Deus, em primeiro lugar, criou a terra e tudo o que nela há. Gênesis capítulo 2, versículo 1.
Em seguida criou Adão, que, tendo por lá o jardim do Éden, receberá como tarefa inicial dar nome a todos os animais e guardar o paraíso. Gênesis capítulo 2, versículo 15 e o versículo 19. A partir daí, o homem haveria de adquirir a experiência necessária para governar e administrar toda a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Ele passaria a extrair do solo do qual foram tirados tudo quanto viesse a necessitar, que tudo, pois, seja consagrado para a glória e a honra do nome de Deus. Síntese do tópico 4. Resumo do tópico 4. A missão do homem, outorgada pelo Criador, é glorificar a Deus, propagar a espécie e administrar o planeta. Então, queridos, nós terminamos aqui essa primeira aula do primeiro trimestre, falando sobre o primeiro homem, Adão. Conclusão: acredito que nesta lição conseguimos responder essa pergunta formulada pelo autor sagrado. Qual pergunta? Quem é o homem? Antes de tudo, o ser humano é a obra-prima de Deus. Então, o que nós aprendemos aqui? Quem é o ser humano? E, além de tudo, nós aprendemos que o ser humano é a obra-prima de Deus. Quero desde já agradecer a todos vocês. Quero pedir para você, por favor, curte, compartilha, faça o seu comentário, inscreva no nosso canal, ficará por dentro de todo o conteúdo. Fica aqui o meu abraço, o meu carinho a todos vocês e até a próxima aula. A paz do Senhor Jesus.